Vamos ler hoje Provérbios capítulo 14. Nós vamos dividir Provérbios 14 em duas partes para a gente poder aproveitar mais, meditar melhor na palavra de Deus. Provérbios capítulo 14. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas o prudente, para ele o conhecimento é fácil. Foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro. O que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado. Até o versículo 17. O texto de Provérbios 14, dentre tantas verdades que a sabedoria de Deus traz a gente em todos os provérbios, eu quero destacar o princípio da edificação. A sabedoria nos faz edificar a nossa vida e edificar a nossa casa. E as duas coisas estão entrelaçadas. O texto mostra que a mulher sábia, versículo 1, ela edifica a sua casa. A insensata, com as mãos, a derriba. Ou seja, quando eu decido obedecer a Deus e andar na sabedoria de Deus, na sabedoria da palavra de Deus, não na sabedoria humana, nas minhas próprias ideias, nos meus próprios pensamentos, quando eu decido andar na sabedoria de Deus, eu vou edificar, construir a minha vida e a minha casa. Até porque as duas coisas estão entrelaçadas. A mulher tola, ela vai derrubar a casa e ela está na casa, então ela também vai ser destruída. A sabedoria nos faz entender que todas as nossas decisões ou vão construir algo ou vão destruir algo. As nossas decisões edificam ou derribam. As nossas decisões constroem ou destroem. As nossas escolhas diárias, elas estão construindo algo. Todos nós estamos em construção. Construção é algo que dá muito trabalho, não é? De uma casa. Todos nós estamos construindo uma casa. A nossa vida é comparada a uma casa. Jesus nos ensina em Mateus capítulo 7, que todos que ouvem a sua palavra e praticam, constroem a casa sobre a rocha. E os que ouvem também, Jesus está falando, e não praticam, constroem a casa sobre a areia. E aí Jesus diz que vai vir a tempestade. Sobre qual casa? Sobre as duas. A tempestade vai vir, os dias maus, as dificuldades, mas Jesus disse que o que construiu a casa, ou seja, a sua vida, sobre o ouvir e praticar a palavra, está edificado na rocha. E a Bíblia diz que Jesus é a rocha, é a pedra angular. Quando você obedece a Deus, você está edificando a sua vida na rocha eterna. Não só na terra você tem a segurança de Cristo, mas você tem a segurança eterna para viver uma vida para Deus, com Deus, eternamente. Todos nós estamos construindo. É bom depois, os irmãos que desejarem, ler 1 Coríntios capítulo 3.
a partir do versículo 10, porque o apóstolo Paulo diz lá que todos nós precisamos construir, estamos construindo a nossa vida. Ele diz que o fundamento é Cristo, porém, o alicerce, ele diz que é Cristo, deve ser, para quem crê em Jesus. Porém, ele diz que as nossas atitudes, mesmo sendo de Cristo, as nossas atitudes, as nossas motivações, às vezes fazendo alguma coisa, vai definir o material que nós estamos construindo a casa. Quando você obedece a Deus com o coração puro, quebrantado, com humildade, você vai construir com ouro, com prata, a sua vida, a sua casa. Os elementos serão valiosos e duráveis. Mas Paulo fala para a igreja de Corinto que alguns constroem com palha, com madeira, ou seja, com coisas que são efêmeras, que se desgastam. E Paulo diz que o dia do juízo vai provar todas as coisas. Ele diz que no dia do juízo o fogo de Deus vai queimar-nos. E quem constrói a vida com caráter, com obediência, com motivação correta, porque para Deus tudo isso é importante, vai preservar-se, vai permanecer, o fogo não vai te queimar. E quem constrói a vida, às vezes até cristã, mas com motivações impuras e sem um coração inteiro para Deus, vai queimar tudo aquilo que aparentemente ele tinha, ministério, dons, mas não tinha a pureza de Deus, vai queimar. E diz que alguns vão ser salvos como pelo fogo. É como se o fogo fosse queimar tudo aquilo que fosse superficial, e Deus, por misericórdia, vai apagar o fogo para a gente não se queimar e a gente ser salvo. Mas nós podemos e devemos edificar uma vida com ouro, com prata, com elementos de valor, que é o caráter, que é a motivação pura, que é a vontade de Deus plena na nossa vida. Mas o capítulo 14 de Provérbios, que é o nosso estudo diário, na nossa reunião de primícia, que fazemos todas as manhãs aqui na comunidade evangélica Discípulo de Jesus, na cidade de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Provérbios 14 nos mostra que, sobretudo, nós precisamos edificar caminhos retos, caminhos direitos. O versículo 2 diz: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, este o despreza. Nós, quando a gente decide caminhar em justiça e retidão, nós estamos demonstrando temor a Deus. Mas quem anda em caminhos tortuosos, em desobediência, em injustiça, ele está desprezando o Senhor. Mesmo que com a boca a pessoa diga que está fazendo algo que não é mal, não é contra Deus, de maneira inconsciente, a pessoa que se levanta contra a vontade de Deus está o desprezando. Está revelando que não tem temor de Deus. E muitos confessam com os lábios que até amam a Deus, mas as suas atitudes são desprezo a Deus. Quando a gente peca, nós estamos dizendo para Deus que nós queremos a nossa vontade e não a dele. Nós estamos desprezando o Senhor. Então, nós precisamos edificar uma vida com caminhos retos. O versículo 12 de Provérbios 14 diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é um caminho de morte. Pessoas que começam a procurar atalhos e eles começam a perder a capacidade de discernir que eles estão no erro, no engano. E para ele parece direito, ele diz: eu não vejo nada demais o que eu estou fazendo. Até porque o coração tem prazer, está se sentindo bem, porque a nossa vontade agrada o nosso próprio ego. Mas seguir a Jesus é negar a si mesmo, é crucificar as vontades e o ego. Então, quando nós decidimos edificar a nossa vida com caminhos retos, isso vai afetar, isso vai nos moldar de maneira muito especial. E eu quero compartilhar o que Deus vai edificar na nossa vida, né? O que Deus quer edificar na nossa vida? Deus quer edificar a nossa vida de trabalho com esforço. Quando eu decido andar na sabedoria de Deus, eu vou edificar uma vida que eu vou ter prazer de trabalhar com esforço. O versículo é muito interessante, o versículo 4 diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo. Ou seja, tem pessoas que preferem deixar as coisas organizadas, paradas, acomodadas,
procrastinando, porque diz, está tudo bem assim, não havendo bois, o campo está tão limpo. Mas ele diz que pela força do trabalho, a colheita vai vir. Então, nós precisamos edificar uma vida que tenha prazer no trabalho, de se esforçar, para a gente poder alcançar colheitas de Deus, o favor de Deus, o sustento, ajudar outros. Versículo 23 também fala do trabalho, ele diz assim, em todo trabalho há proveito, meras palavras levam à penúria. Tem pessoas que não trabalham, não se esforçam, mas falam muito, falam, dão ideia, até julgam os outros, conversam muito, mas trabalham pouco. O texto está falando, isso leva à penúria, à necessidade. Segundo lugar, nós precisamos edificar uma vida na verdade. Olha o versículo 3, diz assim, está na boca do insensato a vara para sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. E agora no versículo de número 5, Provérbios 14, 5, a testemunha verdadeira não mente, a falsa se desboca em mentiras. A mentira é uma das coisas mais terríveis do ser humano, que está no coração de todos nós, uma batalha contra ela. Mentimos às vezes com palavras, com pequenas coisas, mas a palavra de Deus diz que o diabo é o pai da mentira. Se eu quero edificar a minha vida na rocha, se eu quero edificar a minha vida na sabedoria de Deus, Deus vai me conduzir a falar e viver a verdade. É impressionante quando a gente vê alguns depoimentos que estão acontecendo nessa semana na nossa nação, a capacidade que as pessoas acusadas têm de dizer que todos estão mentindo e que eles são os donos da verdade. Só uma afirmação dessa já mostra a soberba, a cegueira e a falta de coerência, no mínimo, porque alguns poderiam até dialogar com equívocos, mal entendidos, mas a afirmação de alguns deles é que todos mentem e eles são os mais verdadeiros. Alguns chegam a se comparar com o próprio Jesus, na arrogância, soberba e prepotência, mas o Senhor sabe de tudo isso e está nos deixando ver para que a gente olhe para o Senhor e decida viver uma vida na verdade, porque vale a pena andar na verdade. A sabedoria de Deus nos leva a viver e a falar a verdade, mesmo que inicialmente ou momentaneamente a gente às vezes nós sofremos por causa da verdade, mas Deus tem a recompensa verdadeira e legítima para os que caminham na verdade. A Bíblia diz, ai daqueles que ao mal chamam de bem e de bem chamam de mal. Isso é do ser humano, mas é do ser humano carnal. O homem de Deus, ele vai amar a verdade, porque Deus, ele é verdade. Ele ama a verdade de Deus, mesmo quando a verdade o confronta, porque nós temos que estar sendo confrontados pela verdade continuamente, todos nós. A verdade precisa brilhar, conhecereis a verdade e ela vos libertará de nós mesmos, do nosso engano, do pecado, que nos assedia constantemente. Terceiro lugar, a sabedoria de Deus vai nos fazer edificar uma vida prudente. Uma vida com trabalho, uma vida na verdade, em terceiro, uma vida prudente. Quantas vezes Provérbios fala isso? O versículo 6 de Provérbio 14 diz que o prudente, para ele o conhecimento é fácil. O escarnecedor procura a sabedoria e não encontra. O escarnecedor é a pessoa que fala muito, que diz que sabe tudo, que não consegue encontrar a sabedoria de Deus, porque a sabedoria de Deus não é essa esperteza que as pessoas acham que tem. A sabedoria de Deus, ela é pura, ela é santa, ela nos leva à verdade. O texto diz que aquele que acha que sabe tudo, ele não vai encontrar. É muito interessante isso, porque o próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, ele diz que ele não falava com sabedoria humana. A sabedoria dele vinha de Deus, é uma dependência de Deus. Então, eu vou edificar, quando eu decido andar na sabedoria, eu vou edificar uma vida prudente com meus lábios, prudente com as minhas decisões. O versículo 7 fala, foge da presença do homem insensato, né? Prudente com as pessoas que eu converso, com o que eu falo, prudência. Sabedoria, no versículo 33 diz, no coração do prudente repousa a sabedoria. Quanto mais sabedoria de Deus, mais prudência nós vamos ter para falar, para agir, para tomar decisões. E em quarto e último lugar, para hoje, né, a sabedoria me faz edificar uma vida de autoconhecimento honesto. Eu vou conhecer o meu coração.
Eu vou edificar uma vida onde eu não vou ficar preocupado em olhar para a vida dos outros e julgar os outros, mas eu vou me conhecer em Deus, à luz de Deus. Olha o versículo 8, diz assim: a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Não é isso que está escrito? Mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Há pessoas que elas acham que conhecem a todos, julgam a todos, e a Bíblia diz que só Deus conhece o coração do homem, mas o sábio, ele vai edificar uma vida buscando cada dia mais se conhecer, conhecer o seu próprio coração à luz de Deus, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, mas só o Senhor conhece. Então, quanto mais intimidade com Deus, Ele vai mostrar o meu coração, para purificar, para aperfeiçoar, para me santificar. O sábio vai edificar uma vida buscando esse conhecimento de si mesmo. No versículo 10 diz: o coração conhece a sua amargura, e da sua alegria não participará o estranho. Nós não vamos abrir o coração com qualquer pessoa, nós vamos ter essa prudência e esse conhecimento da minha própria amargura. Eu vou conhecer as minhas fragilidades. Como um homem de Deus, C.S. Lewis afirmou: quanto mais santo um homem se torna, mais ele lamenta as fraquezas e as impiedades que tem no seu próprio coração. A sabedoria de Deus, então, me faz edificar uma vida de autoconsciência, conhecer minhas limitações, conhecer as traves. Deus vai mostrando traves nos meus olhos, para que eu possa ajudar as pessoas a tirar cisco dos olhos dela. Quanto mais eu tenho visão da glória de Deus, mais eu enxergo o meu pecado. Isaías, quando viu a glória de Deus, no capítulo 6, o profeta, ele diz: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Ele deu nome ao pecado dele, e Deus tocou, porque aquilo que você confessa para Deus, Deus toca com fogo e purifica, Deus remove, Deus santifica. O sábio, então, vai edificar uma vida de autoconhecimento. Ele não é sábio para poder apenas ensinar as pessoas, julgar as pessoas, criticar os outros. Ele vai enxergar o seu coração debaixo da luz de Deus, da graça de Deus. Deus nos abençoe. Amanhã a gente continua Provérbios 14. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.